atendimentos e o que eu mais espero é que eu, assim como todos os outros 4 professores e professoras, tenham conseguido passar o mínimo do que a gente sabe, do que a gente aprendeu na nossa trajetória enquanto médicos, médicas e enfermagem, para que a formação desses alunos que vieram seja diferenciada e completa. Viva o SUS! Eu acho que o que mais marca pra gente é ver o aprendizado dos alunos. A curva de aprendizado deles foi muito rápida. Assim, a gente como professor já percebe um amadurecimento no atendimento, no olhar para o ser humano, no olhar para os contextos diferentes. O Abaré, para mim, foi uma experiência essencialmente de convivência humana. Convivência com os meus colegas de turma, que hoje considero amigos, convivência com os meus professores, convivência com o restante da tripulação, que era composta por vários outros profissionais, e convivência, sem sombra de dúvidas, com os pacientes de uma cultura muito diferente da minha, o que me enriqueceu muito como pessoa e como profissional. Bom, acabou a expedição aqui e eu queria lembrar de como foi o meu primeiro momento aqui. A primeira atividade que a gente teve foi uma visita domiciliar e eu conheci um paciente meio debilitado, um jovem, que precisava fazer uma lavagem odontológica. E eu nunca vou esquecer a satisfação que ele ficou depois de ter realizado um procedimento tão simples. Algumas vezes a gente se questionou se a gente realmente estava fazendo a diferença na vida dos pacientes, mas uma paciente que me marcou muito, que eu atendi, ela tinha andado 13 quilômetros com o filho dela no colo, a pé, só para passar por um atendimento nosso. Então eu acho que isso responde muita coisa. Assim como eles fizeram diferença na nossa vida, com certeza a gente também faz diferença na deles. Uma parte muito importante da viagem foram os debriefings. Foi um momento, um espaço que a gente tinha ali para conversar sobre o que a gente via no dia, o que a gente viveu, os atendimentos, a carga que a gente recebeu. E ali a gente podia ser acolhido entre nós, a gente podia discutir, a gente aprendeu a ter mais crítica em relação às violências que a população daqui sofre, tanto institucional, sexual, doméstica, interpessoal. E também foi um espaço de reflexão, e cada um expondo suas próprias ideias, a gente conseguiu, cada um fazendo um processo interno, a crescer, a desenvolver, a botar a cabeça para trabalhar. Bom, o momento mais marcante para mim foi quando a gente parou no meio de um lago e lá não tinha terra firme. E a gente pegou uma lancha para fazer a vacinação da comunidade que estava lá no meio. E era uma comunidade com 8 famílias, a gente conseguiu chegar lá com as vacinas. Então a gente viu que o SUS realmente chega nesses lugares. Claro que tem coisas a melhorar, mas o SUS chega em populações que estão muito distantes. Os momentos mais marcantes para mim nessa expedição foi quando eu soube que a gente precisava as crianças escovarem o dente e levar um pouco de pasta contra elas. Eu lembro que quando a gente estava ensinando elas a escovarem, elas abriram a boca. E estavam com vários dentes já estragados, eu sabia que talvez elas não poderiam fazer alguma diferença bem importante na vida delas, porque essas são coisas simples. E no final, depois de estar uma filhinha pra todo mundo dar um abraço, e eu me senti muito gratificada nesse momento. Para mim, a expedição foi um momento em que os 6 anos de medicina fizeram sentido. Era muito satisfatório ver o quanto cada paciente estava grato por estarmos lá e por o que estávamos fazendo por eles. Isso fez dessa uma experiência muito única e muito transformadora. Um momento marcante, eu diria as visitas domiciliares, porque ali a gente conseguia ver o paciente como um todo, literalmente. A gente conseguia entender o paciente dentro do seu próprio contexto. Isso foi bem marcante. É muito difícil explicar o que o Abaré significou nas nossas vidas. Para mim, ele tem sido uma experiência transformadora à medida que escancarou a pluralidade de culturas presentes no nosso território. Assim, me deu a oportunidade de entender pelo menos um pouquinho dos muitos Brasis dentro do Brasil. Essa experiência foi e tem sido indescritível e mostra toda a beleza e alcance do SUS. Uma das coisas mais legais foi as atividades que a gente fez nas escolas, uma conversa com os adolescentes, e a gente foi discutir a prevenção de ISTs, e muitas vezes a gente chegava lá, queria conversar com eles estavam tímidos, queriam interagir muito com a gente, então a gente sugeriu
eles fizessem perguntas anonimamente, por papeizinhos, assim, e no fim a gente percebeu que tinha muitas dúvidas que eles não quiseram perguntar pra gente publicamente, mas que a gente pôde responder e ajudar bastante nessa questão de prevenção, que eu acho que vai ser um impacto muito grande. Na expedição Abaré, eu tive experiências que só aumentaram meu amor pelas profissões que escolhi viver. Eu espero ter impactado de maneira positiva a vida dos pacientes, dos alunos e de todos os profissionais que estavam lá conosco. Eu ensinei, mas sobretudo eu aprendi. Aprendi a ver a vida com outros olhos. O Abaré para mim foi uma oportunidade de conhecer a Amazônia das águas, das pessoas, constituído pelo indígena, pelo ribeirinho, pelo urbano e rural que flutuam nesse território. Compreender a realidade, a função dos profissionais de saúde, incluindo o aspecto social, cultural, da constituição da identidade dessa galera, desse povo. Analisar a intemporalidade, bem como as peculiaridades da tradição e o movimento com a natureza. Tudo isso pelo SUS e rodeado de alunos e professores. Isso foi o Abaré para mim. Teoricamente, eu fui como professor para ensinar os alunos, para atender a população, né? Mas eu acho que para mim foi justamente o contrário, né? Em vez de ensinar, eu aprendi muita coisa. Então, acho que a palavra que define para mim a expedição Abaré foi aprendizado. Aprendi muito sobre muitas coisas, sobre a realidade da Amazônia, né? Essa região que abrange metade da área do Brasil. Aprendi muito sobre vulnerabilidade, negligência e violência, né, a que estão submetidas as pessoas naquela região. Mas aprendi também muito sobre a força desse mesmo povo, que trabalha, sobrevive, cresce, surpreende, né, nessas condições precárias, né, nessa situação difícil que eles vivem. Aprendi muito sobre solidariedade humana, muito sobre saúde, né, com os outros professores, com os alunos da faculdade, com a equipe fixa do barco, com a tripulação, de modo geral. Aprendi muito mesmo. Eu queria também deixar um parabéns especial aos alunos, que souberam trabalhar em equipe e que fizeram a expedição de fato funcionar. Muito obrigado.